A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano, da Assembleia de Deus aqui em Cariacica, no Espírito Santo, Ministério Flor do Campo. E mais uma vez, com a maravilhosa incumbência, de estar aqui para fazer comentários, lição bíblica, primeiro trimestre, CPAD 2025. E mais uma vez estou aqui também com a minha esposa Wanderleia, professora da CPAD da Escola Dominical, também leciona na nossa igreja. A paz do seu irmão, Wanderleia. A paz do seu irmão, Gerry. E nós estamos com a lição de número 11, a lição que vai ser lecionada no próximo dia 16 de março de 2025. E o título da lição é A Salvação Não é Obra Humana. O textuário vai dizer que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5. A verdade prática vai dizer que a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, não vem das obras humanas. E antes de nós iniciarmos nosso comentário, eu quero pedir a irmã Wanderleia que ore por nós. Amém? Amém. Vamos orar e confiar, na força do Espírito Santo. Papai querido, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para aprendermos e também ensinar a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, vai quebrando todos os laços, Senhor. Oh, Pai, vai nos abençoando, Senhor. Tira tudo aquilo que vem atrapalhar esse trabalho, meu Deus. Jesus querido, eu quero pedir ao Senhor, oh Pai, que entre nesse momento em cada lar, Senhor. Que toma essas vidas, Pai, que tira tempo para ouvir a Tua palavra, para debruçar diante da Tua palavra. Senhor Jesus, seja conosco, meu Pai, nos abençoa, que essa palavra venha penetrar em cada coração e que essa palavra venha trazer mudança em cada vida e que o Teu Espírito Santo possa estar conosco. Senhor, fica conosco, nos dê a vitória, em nome de Jesus nós te pedimos e confiamos. Amém. Amém. Nossa leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 2, verso 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, amém, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro é ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. Segundo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. O terceiro objetivo é correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Vamos então ao nosso comentário. A nossa introdução vai falar assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa clara a impossibilidade de qualquer pessoa agarinhar a salvação por meio do seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. A nossa palavra-chave fala sobre salvação. Então, nós tivemos a lição anterior, falamos sobre o pecado, como o pecado surgiu no mundo angelical, na terra, através dos nossos pais Adão. Mas só que Deus, desde daquele fatídico, capítulo 3 de Gênesis, quando o homem desobedece e cai no pecado, Deus já prometeu no capítulo 3, no verso 15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, da semente da serpente. Então, o que nós estamos aqui falando hoje? Vamos falar sobre esse processo chamado salvação. Esse processo chamado salvação, ele já foi, lá
na mente de Deus, o próprio Deus foi o que projetou e Jesus veio para executar. E agora o nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, ele foi muito feliz na escolha do texto, porque o texto ele traz essas nuances, ele traz o contraste entre o estado espiritual que vivíamos antes de quando conhecer Jesus e depois do nosso conhecimento com Jesus. A partir do momento que nós cremos, né, na palavra, e através da palavra nós fomos transformados, né, e o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, ali nós temos um texto que resume a história, mostra pra gente como é esse processo, né? Que não existe esforço humano, o esforço é de Deus. É Deus que desde o princípio, quando Adão pecou lá no Éden, quem estava no jardim chamando Adão, onde tu estás? É Deus. E aí ele promete, depois ele vem trazendo Abraão, né? Formando um povo, depois ele traz Moisés, trazendo uma lei, depois ele vem, manda enviar seu filho Jesus, para que a graça através de Jesus se revelasse. Então vamos continuar aí no primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico vai nos dizer assim, sobre a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa na natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Estudo da lição anterior, o apóstolo emprega alguma expressão para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo os princípios da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andarmos no desejo da nossa carne. Éramos por natureza filho da ira. É uma triste fotografia da raça humana, irmão Jé. Estudar, irmão Jé, sobre a soteriologia, né, que é o estudo da salvação, é muito bom porque ele nos dá esperança, irmão Jé. Ele nos dá esperança de um dia estarmos com Cristo, né? Ele nos dá esperança de, eu fico assim, alegre saber que um dia eu vou estar na mansão celestial, né? De saber que um dia esse sofrimento todo vai passar, né? E que tudo se fará novo. E estudar sobre a salvação é lembrar que um dia, irmão Jé, as trombetas vai soar e eu e você vamos subir, né, para o céu e estar no céu de glória, né? E nós vamos deixar todo esse mundo, né, que tem tanto sofrimento. O estudo da soteriologia vai falar sobre salvação. Nós somos salvos pela graça, mas essa graça é um favor. É merecido, irmão Jé? Nós merecemos essa graça porque somos bonzinhos? Mérito algum. Mérito algum. Mas essa graça, ela é um favor, que Deus nos dá, um favor imerecível. Não tem preço algum que eu possa pagar por esse favor. Não tem nada. Eu poderia ter o ouro todo desse mundo que não pagaria essa graça. Então, mas essa graça é uma graça barata, irmão Jé? Não é. Não. Essa graça, ela é de graça para mim e para você. E para você, querido ouvinte. Mas essa graça teve um preço, irmão Jé. Qual é o preço, irmão Jé? Preço do sangue. Preço do sangue. Porque na antiguidade, quando Adão peca, o que acontece? Ele é expulso do jardim. Mas Deus nunca deixou a humanidade a banguê, sozinha. O Senhor, ele mata o animal, não é isso? E aquele sangue do animal, ela faz tipo uma sombra até que o Senhor Jesus visse, não é isso? E aquele sangue, ele fazia, como que eu vou dizer, irmão Jé? Cobertura. Uma cobertura, né? Imparcial, até que o Senhor Jesus dá o brado de vitória. Era tipologicamente. Tipologia. Porque nunca, jamais, um sangue de animal poderia... E outra coisa, irmão Jé, todo ano se matava. Porque o animal que se matava, ele apontava, por isso que falamos tipologia. Porque ele é o tipo. E o antítipo é o próprio Cordeiro de Deus, que é o Cristo. Então ele apontava para o futuro Cordeiro que viria. Ele ainda não era o Cordeiro, ele era um tipo do Cordeiro que viria. Isso, até que Jesus viesse, né? Mas agora, irmão Jé, quando Jesus, ele veio, um inocente, o Deus, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, né?
que 13:8. 13:8, a parte parece que C, né, do capítulo, diz assim que ele já era o Cordeiro morto, Deus de antes da fundação do mundo. Então ele já pagou o preço. Então, quando ele veio, irmãos, esse preço foi um preço muito caro, porque Deus manda agora, né, o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. E eu não tenho como pagar esse preço. Eu não tenho como. Esse preço é impagável. Então, quando eu gostaria que os irmãos ouvintes pensassem nisso. É uma graça, mas não uma graça barata. Essa graça, ela custou caro para o inocente. E quem foi esse inocente? Cristo Jesus, que morreu por mim e por você naquela cruz, né? Agora, o segundo subtópico, que fala assim: mortos em ofensa e pecados, que está na nossa leitura, né, introdutória. A expressão e nos vivificou juntamente com Cristo, revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. A expressão mortos em ofensa e pecados é mortos em nossas ofensas. Não devemos ser entendido literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, por morte espiritual. Na Bíblia, quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. E não significa aniquilada espiritualmente total. A raça humana, irmão Gé, ela caiu, ela pecou, né, em Adão, né, igual o Senhor me diz, né, o primeiro Adão, ele falha, né, ele falha ali, quando Eva vem com aquela carinha linda ali, né, dá ele a fruta, ele come, ele não vigia, e ali ele acaba com a raça da humanidade. Mas por que não o pecado total? Porque Deus, ele enviou seu filho. Então, mesmo que a queda, ela abrangiu todas as esferas do animal, terrena, mas o Senhor, ele trouxe uma solução. E qual era a solução? Cristo Jesus. E a questão de estar mortos em ofensa, como está explicando aqui, é uma questão da morte espiritual, né? Você vê que quando Adão peca, ele não morre. Deus falou que ele morreria se ele comesse. Mas ele não morreu uma morte física, ele morreu uma morte espiritual. Sim. E porque a palavra morte na sua original, né, na sua exegese, na etimologia do significado morte, significa separação. Separação. Todas as pessoas que morrem separam. Então, morte espiritual também é uma separação de Deus, como está Isaías 59, verso 2. Porque quando Adão peca, o que acontece com ele? Quando Deus o chama no jardim, o que ele tá? Ele vinha todo dia, o Senhor todo dia vinha falar com ele na virada do dia. Mas quando ele peca, ele esconde. Ou seja, ele não tem mais coragem de vir falar com Deus. Deus chama Adão, onde tu estás? Ele está escondido. Como Isaías 59, 2 fala, né? Mas as vossas transgressões é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Na lição passada, estudamos as heresias do pelagianismo, né? Falava sobre isso. Segundo os pelagianismo, nós não tínhamos pecado, nós não herdamos o pecado do Adão, que nós estudamos semana passada. Então, segundo os pelagianistas, o que aconteceu? Segundo a heresia de Pelágio, que nós simplesmente nos bastamos, que o pecado original não aconteceu e que Jesus era somente para nós seguirmos como exemplo. Então, o que acontece? Mas nós sabemos que não é assim, que houve sim a queda da raça humana, que é o pecado original, ali no Éden, né? E na visão dos arminianos, que é a nossa visão, nós cremos que o pecado original aconteceu sim. E por causa da desobediência, houve sim a queda total do homem. Mas foi resgatada por quem, irmão Gé? Cristo Jesus. Amém. Por isso nós devemos ficar muito bem, irmão. Porque às vezes você pode pensar assim, mas foi a queda total, não tem mais jeito para nós. Sim. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus. Aonde o primeiro Adão falhou. Aonde ele falhou, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele
nos vivificou, né? Como fala o versículo. Ele nos ligou novamente a Ele. Nos tirou da morte. Nos tirou da morte, dessa morte. Mas aí, irmão Gé, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a morte, porque muita gente pensa assim, mas aí, quem não serve a Jesus, ele simplesmente morre e se acaba? Não. Nós somos, a morte é a separação do corpo, né? Nós temos que lembrar que o ser humano é tricotômico. Todo ser humano, não importa se serve assim ou não, nós nascemos numa origem tricotômica. Nós temos um corpo e dentro desse corpo nós temos uma alma e um espírito. E o espírito, isso. Nós temos o visível e o invisível. O nosso invólucro, né, a nossa embalagem, é o nosso corpo. E o nosso corpo, ele é bainha da alma. A alma está no nosso corpo e como o espírito também está. Só que quando você morre, o pó, o que veio do pó, que é o corpo, é que vai para a terra. É o que realmente vai ficar lá estático. Mas a alma, o espírito, essa não morre. Ela vai, né, é uma doutrina, está dentro da doutrina bíblica da escatologia, é o estado intermediário dos mortos. Se eu morri em Cristo, eu tenho um paraíso me esperando, né? Não é o céu, né? A gente pode falar a antessala do céu. Sala do céu, né? É isso mesmo. Mas também nós estamos lá aguardando lá o dia do arrebatamento para sermos ressuscitados e participar com a igreja que vai ser transformada para que nós encontremos com Jesus e entremos no céu. E do mesmo jeito que tem a antessala do céu, tem a antessala do inferno. Isso. Teve que aprender isso, irmão. Temos que saber isso. É o Hades, o Sheol, né? Sim. Sheol no hebraico. Sim. E Hades no grego. O que significa esse lugar? Também é um lugar intermediário onde os mortos que morrem sem Cristo, que não aceitam a salvação, estão ali aguardando a segunda a ressurreição. Então, após a segunda ressurreição, né? Aí os mortos que morrem sem Cristo vão ressuscitar no último dos grandes juízos de Deus, que é o juízo do trono branco. Então, esse aí que é a explicação sobre o estado dos mortos. Mas temos que entender uma coisa, quando Paulo escreve esses mortos aqui, está falando da condição espiritual que nós estamos vivendo aqui na Terra, antes de morrer. Antes de vir na Terra. Então, quer dizer, quando você não serve ao Senhor, porque nós originamos, Adão e Eva foram originados direto de Deus, foi o sopro de Deus que soprou dentro. Então nós estamos ligados a Ele. Eu sempre uso uma analogia, se você tirar um peixe da água e deixar muito tempo fora da água, ele morre. Se tirar uma planta da terra e deixar muito tempo fora da terra, ele morre. Por que ele morre? Porque o habitat natural da planta é a terra, o habitat natural do peixe é a água. Se nós não andarmos com Deus, não estivermos conectados com Deus, a tendência é nós morrermos. Porque a nossa morte não é assim, de uma hora para outra, não. Nós vamos viver uma vida separada de Deus, então nós estamos considerados mortos vivos, porque nós não estamos mais ligados com o Senhor. E a salvação é esse processo de fazer essa religação novamente, nos trazer vida através de Cristo Jesus. Mas a morte espiritual, ela está ligada na morte física, por quê? Eu decido a minha salvação é aqui, na minha vida. Isso. Eu não decido a minha salvação depois que eu morrer. Quando eu era bem jovem, o pessoal tinha uns parentes que eram muito católicos, e quando eles iam no cemitério, ou dentro das igrejas, colocavam ali aquelas velas enormes e diziam que era para iluminar o caminho de quem tinha morrido. Mas isso não existe, purgatório não existe. A sua condição, se você irá para o céu ou para o inferno, você decide aqui, nesta vida. É nesse corpo físico que você decide o seu futuro espiritual. E para não ficar só nas minhas palavras, é só você estudar em Lucas, capítulo 16, que eu vou ler um pequeno trecho que diz assim: Ora, havia um homem rico, revestido de púrpura e de linho fino, finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico, aqui nessa terra, ele tinha tudo, irmão. Ele era top. Se você olhasse essas duas pessoas, você falaria certamente que aquele mendigo era nada.
aquele mendigo ali estava na perdição. Mas aquele mendigo, ele foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão. Agora, aquele rico que tinha tudo, eu não vou mais além, mas o texto vai dizer que ele vai pedir que Abraão, né, moe simplesmente o dedo, né, para colocar na sua língua, porque de tanta sede e sofrimento que ele estava tendo naquele lugar. Então, do mesmo jeito que meu marido explicou que tem a antessala do céu, também tem a antessala do inferno. Porque nós, o Senhor nos fez, como bem já explicou, para sermos imortais, né? A alma e o corpo, ela não morre, somente essa carne. E a minha decisão eu tenho que ter aqui. A alma e o espírito, não essa carne. Essa carne é mesmo essa carne também. Quando tudo terminar, quando chegar nos últimos tempos, né? Quando a trombeta soar e tiver um novo céu e uma nova terra, esses corpos serão revestidos. Transformados, tanto para a glória e tanto para a glória. Hebreus 9:7, como você já falou sobre essa questão, vou só citar o versículo. Sim. Que fala assim: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto aqui, ele é excelente. Eu vou falar posteriormente sobre os reencarnacionistas. Isso aqui fala muito sobre isso, porque é a prova que a irmã Wanderley acabou de falar. Nós estamos aqui e esse período é o período probatório, é o período nós andamos com Jesus ou não. Porque quando chegar a morte, a decisão foi tomada. Chegou a minha morte, chegou a sua morte, a nossa decisão foi tomada. É Jesus? Está o céu esperando, o paraíso esperando. Não o céu, mas o paraíso. Mas se eu não quis Jesus, também tem um Hades me esperando. Tem um destino final. Já foi decidido aqui. Amém? Amém. O terceiro subtópico, irmão Jair, vai nos dizer assim, a exegese do versículo 8 e 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Deixa eu só limpar. A obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Jesus não vem das obras, ela não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da linguagem grega, Dr. Robson, a graça é a parte de Deus. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio da salvação e o meio vem antes do fim. Então, quer dizer, o meio que Deus deu para nós, você sabe, irmão Gé, que a graça ela vem antes da? Não, a fé é o meio, a salvação é o fim. Ela muda, né? Porque a salvação agora ela vem, porque eu não posso falar que eu sou salvo antes de eu ter fé. Eu primeiro tenho que crer, me arrepender, aí eu vou ser regenerado. A salvação vem. Agora, irmão Gé, só que a graça, um favor merecido, não vem de obra. Não vem de obra. Porque se visse de obra, irmão Gé, nós dois estávamos perdidos, hein? Porque, gente, você já imaginou? Eu acabei de ler aqui sobre Rico e Lázaro. O Lázaro ficava, ele não tinha nada, ele não tinha casa, ele não tinha condição nenhuma. Então as pessoas que têm condição, ele compraria fácil, né? A sua salvação se fosse pelas obras. Mas o nosso Deus, ele é justo. A Bíblia fala que a base do trono de Deus é a misericórdia e a sua justiça. Então, quer dizer, misericórdia para socorrer o necessitado, misericórdia para enviar seu filho morrer por nós, e a justiça dele para agir de um ato justo. Ele não faz nada fora da sua justiça. Então o que acontece? Seria injusto se fosse por obras. Então o que Deus fez? Deus falou, inseriu todos os povos numa só situação. Todos, cara, lá está em Romanos 3:23, né? Uhum. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Não tem ninguém que faça o bem. Está todo mundo fora do propósito. Então eu ofereço a minha graça, que é o meu favor merecido. Sim. E aí o homem, você e eu, nós respondemos com o quê? Com a fé. Com a fé. E com arrependimento.
Aí sim, aí a obra acontece. E aí sim, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, estamos em Cristo, aí automaticamente já fazemos a obra. Porque isso é automaticamente. Isso é automaticamente. Por isso que parece que é Efésios, né? Fala lá que nós somos salvos, que há uma confusão aí, parece que entre Não, é porque Paulo e Tiago. Isso, porque tem uma confusão aí. Que nós não somos salvos pela obra, mas pela fé. E Isso. Tiago fala, mostra-me as tuas obras que eu te mostrarei tua fé. Isso. Só que na verdade é uma ordem aí. Paulo está falando do homem numa situação de salvação, que precisa ser salvo, está morto em delitos e pecados, se arrepende, isso aí é o que Paulo está falando. E Tiago está falando do homem pós-salvação. Uma vez salvo, ele salva para realizar boas obras, porque a Bíblia fala que Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Isso. E a Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, para terminar esse tópico aqui, eu vou ler Mateus, que tem que ler, porque para explicar, Mateus capítulo 20 e versículo 10, que diz assim: vindo, porém, aos primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse, um deles: amigo, não te faça justiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Tome o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é o mal? Ou eu mal, ou teus olhos? Ou é mal teus olhos, porque sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Irmãos, o que esse versículo nos fala? Sobre a graça, irmão Jé. A graça, um favor. Eu mereço a graça, irmão Jé. Você merece a graça? Vocês não merecem? Nós não merecemos nada. Então não existe. Eu posso. Ai, mas eu nasci no Evangelho, não importa. Sim, teremos diferença sim, irmãos. Que Deus não é injusto. É claro que no dia dos galadões, né? Vai ser queimado, né? A palha, né? O feno, a madeira, o ouro, não é isso? O ouro, mas a prata e a pedra especial. É isso. É claro que Deus, é claro que cada um terá o seu galadão de acordo com o que fez. Mas agora em salvação, irmão, eu não mereço nada, você não merece nada. Nós somos salvos pela graça. Então para Deus não existe tempo de casa, irmãos. Eu posso estar na obra do Senhor anos a fio, mas não há diferença daquele que morreu. Eu quero dizer, ser bem claro, ladrão da cruz, irmão Jé. Hoje mesmo, o que o Senhor falou com ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Passando para o segundo tópico, né, irmão Jé? Vamos lá. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Primeiro, reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nós referimos a diversos ensinos religiosos inadequados sobre salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mais presente também no budismo, no jainismo, no sikhismo, e é defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição, por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço, sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Vamos ler todo o tópico para nós explicarmos um a um. Vamos lá, número 2, os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Meu Deus. Atos 15:1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:16. Os gnósticos, número 3. No campo soterológico, eles apregoavam a visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, 216 a 276. Foi o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu. Na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Meu Deus. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. E essa libertação só é possível
por meio do conhecimento místico, gnosis. É uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Né? A salvação é para todas as pessoas. Aleluia. Vamos aí por partes. Os reencarnacionistas. Quem é esse cidadão? Né? Nós vamos aqui, começou desde o hinduísmo. Lá é bem antigo essa doutrina, né? Esse tipo de salvação. O que eles acreditam? Eles acreditam na lei do karma, a doutrina do karma. O que é isso? É que todo ser humano nasceu e ele tem alguma coisa para cumprir, ele tem que pagar um preço. E se naquela primeira vida, né, que eles creem em várias vidas, se naquela vida ele não conseguiu resolver essa situação, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ser reencarnado novamente para que venha novamente a fazer a obra que a primeira vida não deu. E esse ciclo evolutivo, como o próprio comentarista fala aqui, ele é quase infinito, né? Ele vai acontecendo até que o Deus que eles creem, né, que não é o nosso Deus, fala, chega, basta, tá bom, você fica aqui no céu, chega de reencarnar. Mas só que tem vários tipos de reencarnacionistas. Tem os que acreditam que nós voltamos em outras vidas, né? Outras crianças que nascem, vem o cidadão lá, o pai, e reencarna lá no neto, no bisneto, ou em alguma outra pessoa. E já tem o hinduísmo, por exemplo, e outros tipos de religiões, que eles acreditam que você pode voltar em qualquer espécie de coisa. Depois você pode voltar num bicho, pode voltar num animal, você pode voltar numa minhoca, pode voltar numa barata. Meu Deus. Eles não têm muito... Inclusive, até tem um filme, que eu não sei, eu esqueci o nome do filme, que é o Imperador, é um filme histórico, ele é baseado em fatos reais, parece que é o Imperador de Tibete, até que é o Leonardo DiCaprio que faz, e lá eles vão construir, né, ele vai construir, vai fazer uma construção, e ali eles começam, os trabalhadores, é um filme assim, documentário. O Último Imperador, isso, O Último Imperador. E ali, vocês vão entender melhor, ali os trabalhadores se recusam a trabalhar, e começam a chorar e dar uma maior confusão, e aí eles tiveram que pagar para as pessoas ir pegando a minhoca, tudo que o lugar que eles cavavam, eles tinham que pegar os animais e proteger, porque eles acreditavam que as pessoas reencarnavam naqueles animais. Meu Deus. Mas o que em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço em Jesus é aquela velha máxima. A maioria das heresias, ela quer excluir a Trindade, ela quer excluir, talvez, às vezes permite participar da Trindade, o Pai, mas não permite que exista o Filho, que exista o Espírito Santo. Ou acontece como os reencarnacionistas. Eles não acreditam numa salvação pela cruz. A salvação deles é eles mesmos se esforçando para se salvar. Se esforçando em infinitas evoluções, infinitas reencarnações, para que chegue a uma salvação. Essa trata de uma crença totalmente antibíblica e fácil de ser refutada, como eu sempre digo, pela palavra do Senhor. Aleluia. E os galacionistas, quem são esses? Paulo, ele escreve uma carta aos Gálatas, e essa carta é uma carta chamando a atenção dos Gálatas, né? Eu até separei um texto aqui que Paulo fala com os Gálatas no capítulo 1, no verso 6 a 8, ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Meu Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito. O que Paulo está dizendo? Não tem outro evangelho. Não existe. Esse evangelho que eles estão trazendo para você, nós falamos, parece que na lição de número 2, sobre os judaizantes. O que eram os judaizantes? Eram judeus, alguns até do grupo dos sacerdotes, né? Que se converteram a Cristo, né? Até Atos 15 fala sobre isso. Que se converteram a Cristo, e aí quando eles viram os gentios se convertendo, colocaram nas suas cabeças, não sei de onde é isso, que os gentios teriam que ter as mesmas práticas judaicas para ser salvos. Eles estavam vendo o cristianismo como uma seita do judaísmo. Então eles queriam implantar no novo convertido gentil, que ele deveria ser semelhante a eles nas práticas judaicas. Atos 15:1 fala: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos,
se vós não circuncidaste, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ele já estava anulando a cruz de Cristo, porque ele estava dizendo assim, a salvação só vai ser completa na sua vida, ô gentil, né? Se você verdadeiramente se circuncidar. E Paulo falou, não é pela obra da lei que você salva, é pela graça. E aí Paulo vai e chama a atenção dos Gálatas por causa disso. É porque eles achavam assim, tipo assim, não, mas tá muito fácil na opinião deles, né? Porque tipo assim, eles fez tudo isso, nós temos que passar para a mesma lei, pelo mesmo... E a coisa é muito séria, uma coisa muito séria. Essa coisa é muito séria para os Gálatas, porque isso aí redunda na questão de salvação. Se eles forem na conversa dos galacionistas, eles corriam o risco de perder suas próprias salvação. Porque verdadeiramente a salvação está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou, se vier outro, até nós mesmos, e outro, até um anjo descer do céu e trazer outra mensagem que não seja esse evangelho que pregamos, seja maldito, seja anátema. E ele vai falar em Gálatas 2,16 assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês não estão entendendo, Galo. Meu Deus. É um processo de transição. A lei, ela serviu de aio até Cristo. Ela só veio com um intuito, apontar o pecado. Ela não tinha poder de salvar. Tanto é que nós já falamos aqui, o sangue dos animais que foram sacrificados durante todo o período até Cristo, eles foram só tipos. O sangue do animal não tinha o poder de salvação. O que era só para aplacar a ira do Senhor, até que viesse realmente o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que João falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Cristo. Ele que verdadeiramente cumpriria cabalmente e aplacaria totalmente a ira do Senhor, trazendo para nós então a reconciliação com o Senhor, com Todo-Poderoso. Então, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, é pelas obras da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os gnósticos? Vamos falar sobre os gnósticos. No campo soterológico, eles já pregou uma visão dualista. Nós até lemos já sobre isso. O que ele é? É o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo, eles não colocam Deus como onipotente, como onisciente, com todos os seus atributos, né? Com a sua imanência, com a sua transcendência, com todo o seu poderio, não. Eles colocam as trevas, eles colocam um universo em que há dois tipos de força, a trevas e a luz. E as trevas e a luz, elas se degladiam, né? E entre elas, em relação à raça humana. Então é você que no meio daquele conflito tem que decidir para que lado você vai posicionar. Você vai para a treva, você vai para a luz, né? E colocando Jesus e o Satanás em pé de igualdade. Nunca foi. Meu Deus. Nunca será. Nunca foi e nunca será. Porque o inimigo das nossas almas, ele pode até ter o seu poder, ninguém pode negar o seu poder, mas ele não é o todo-poderoso. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele é uma criatura, foi criado como você e eu. Embora os anjos sejam superiores a nós, né, da forma que foi criado, né, por serem seres invisíveis, ser espíritos ministradores, então, é diferenciado de nós. Ele não tem as limitações que nós possuímos. Mas, todavia, com todo o poder que ele possua, ele não é o Todo-Poderoso. O Senhor não está abaixo dele. E quando nós olhamos a questão também do que o gnosticismo prega? Ele prega o quê? Ele prega um gnose. O que é isso? É alguns seres humanos que nascem debaixo de uma certa iluminação. Uma iluminação dada por Deus de uma forma injusta, né? Porque o cidadão nem é culpado, não sabe nem por que ele nasceu sem essa iluminação. Ele fala, um nasce com a iluminação e o outro não, né? Aí acontece, o que nasce com essa gnose, essa iluminação, esse sim é que vai alcançar o nirvana, o céu, alguma coisa do tipo que eles pregam lá. Não pode, mas os que são materiais não podem ter esse conhecimento. O que eu olho aqui? Esses gnósticos lá do início do primeiro século, o gnosticismo, de uma certa maneira, tem algumas igrejas hoje que pregam o gnosticismo, nem se deu conta. Quando eles falam da predestinação. Meu né? Deus. As igrejas que defendem a predestinação. O que é predestinação?
é que uns nascem para ser salvos, uns nascem para ser perdidos. Por exemplo, na predestinação acredita que Judas já nasceu para ser um perdido. Tinha uma profecia que alguém se levantaria no meio dos discípulos de Jesus, né, contra ele, seu calcanhar. Mas não falou que não era, tinha que ser Judas. Não estava escrito que tinha que ser Judas. Tinha que ser um. E eu vejo quando Jesus fala para Pedro: Pedro, o diabo tentou cirandar contigo, mas eu clamei por ti. Esse cirandar que Jesus está falando ali, eu entendo assim, por causa do temperamento de Pedro, da forma que ele era, o diabo também olhou assim: esse camarada, eu acho que ele que é o da profecia. Eu vou perturbar ele e para ele. Mas não era Pedro. Eu imagino, né? Aqui eu estou conjecturando. Então, até que ele achou uma falha em Judas. Judas começou a roubar. Era o tesouro. Olha como é que Jesus é tremendo. Colocou o tesoureiro, ele sabia que ele ia roubar. Só Jesus. Né? Só Deus. Porque, né? Ele deu a chance. Deu a chance, mas ele não quis. Quem era o tesoureiro? O ladrão. Oh, Deus do aí céu. acontece. Aí, com esse espaço que ele deu para Satanás, que ele começou a roubar, e aí a ganância florou de tal maneira que ele se tornou o traidor. Mas não nasceu com essa razão para trair. Não era o desejo, não era isso. Não quer dizer, quando ele entrou, foi escolhido como um dos discípulos, como um dos apóstolos, ele também estava com a mesma expectativa dos demais. Da mesma forma que você vai ver a história de Satanás, quando nós lemos na lição passada, né? Ele estava lá e a Bíblia fala que ele era perfeito em seus caminhos. Ele era todo belo, todo formoso, mas ele era perfeito. Até que um dia a bendita iniquidade surgiu no coração de Satanás. Assim também surge no coração do homem. Às vezes a pessoa começa no ministério, crente, fiel, servo do Senhor, mas chega um certo tempo que ele vai se deixar levar pelo mal, alguma ganância, né? Aflora no seu coração, como aconteceu na vida de Judas. E agora não podemos aceitar essa história, né? Que um nasce espiritual, tem um gnosis, né? E o outro nasce totalmente material. Ou um nasce predestinado para a salvação e o outro para a perdição. Isso não é bíblico, isso é totalmente antibíblico. Vamos para o terceiro tópico, né, Bela? Só Jesus. Terceiro subtópico para nos dizer assim. Terceiro tópico, não? Terceiro tópico. Terceiro tópico para nos dizer assim: a soteriologia inadequada de hoje. O islamismo, segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. O Alcorão 13, 22 e 23, eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato, pecador. O Alcorão 2, capítulo 119, 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Não, na concepção do islamismo, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como o sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confessar publicamente o nome de Jesus, em que está em Romanos 10, 9 e 10. Irmão Gé, então, segundo os islamismo, o Islã, no Alcorão, que é eles não seguem a Bíblia, eles seguem o Alcorão, né, que é o livro deles. Lá, eles dizem assim: se você é bonzinho, se você faz boa obra, você vai pro céu lá. Eles até falam que tem as tâmaras, né? Aí alguns falam que alguns vai ter as 7 virgens, né? Que beleza. Então, mas irmãos, ele vai totalmente contra a palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operarei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, nós seguimos a Jesus Cristo, não é isso? Não precisa, como eu vou dizer, se Jesus fosse, ele pegasse só
os bons, nós estava lascado, irmão Jé. Nós estaria perdido. Porque a Bíblia fala que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Não fazemos. Isso aqui é uma visão totalmente infantil. Porque não existe bom, né? Jesus mesmo falou assim, quando aquele jovem veio falar, bom mestre, o que ia fazer para herdar a salvação? Ele falou, por que me chamas bom? Que só bom é Deus. Quer dizer, ele já colocou para Deus. Se Jesus, que Jesus não reconheceu-se como bom, agora você imagine, quem é bom? Ninguém. Na verdade, a bondade, ela vem do fruto do Espírito. Então, só quando você aceita Jesus, que você agora é servo do Senhor, e que começa a frutificar em você o fruto do Espírito, aí tem a bondade, tem a benignidade, tem a mansidão, tem a longanimidade, tem a temperança. Então, com esses gomos do fruto do Espírito, é que você começa a manifestar o caráter de Deus em você. Mas nós mesmos não somos bons. Não tem como. E outra coisa. Aí essa história. O que eles fazem? Eles fazem uma balança, né? Lá tem uma balança. Aí o que você fez de bom, se pesar mais, você tem um paraíso. Se pesar mal ao lado do mal, você vai pro inferno. Então, e a Bíblia diz que ele ama o pecador. A Bíblia diz que ele não ama o pecado. Ama? Não, mas ele ama o pecador. Então, você vai no médico, irmão Jé, porque você tá sã? Não, porque eu tô doente. Tô doente. Então o Senhor Jesus, ele morreu por todos, porque todos somos pecadores. Não tem ninguém santinho. Eu já falei na outra lição. Todos nascemos, herdamos o pecado de Adão. Mesmo, mas esse pecado ele só vai atuar na minha vida quando eu passo a ter o quê? Consciência desse pecado. Agora, irmão, o que eu vou deixar bem claro é que nós podemos escolher se nós aceitamos o sacrifício de Jesus ou não. Nós aceitamos a morte dele em favor de mim. Se eu aceito como é que eu vou dizer? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Se eu aceito essa graça que não é de graça, né? Que foi pago um alto preço, ou não. Agora, coitado de quem, né, for muçulmano. E é triste porque nós vamos até passar já para o segundo negócio, porque o nosso tempo está indo embora. Mas a questão do islamismo, que é uma das para tristeza nossa, irmãos, nós crentes que devemos pregar a palavra, nós somos coluna e baluarte da verdade, né? Nós somos o pregador do evangelho e cremos que é a verdade, né? Que é a palavra de Deus. Sim. E o Islã é a religião que mais cresce no mundo na atualidade. Se espalhando. Cuidado, brasileiro, que está se lastrando aqui uma ramificação para o Brasil também. Meu Deus. Vamos lá. As testemunhas de Jeová. Número 2. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa dela. Piorou. Diferente do que ensina a Bíblia. Né? João 14,6 está lá. Né? O que está em João 14,6? Está dizendo. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se apresenta com o caminho. Artigo definido. Não é um dos caminhos, não. O caminho. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil. A classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão. É que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que o testemunho de Jeová, que pertence à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Olha que confusão. Jesus não é mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. E que, mais a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a salvação, ela só vem mediante crer. E uma vez eu crendo, agora eu passo a ser filho de Deus porque eu criei e aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você vai ver Romanos, eu vou ler uns textos de Romanos aqui para vocês entenderem que é totalmente contrário ao que os testemunhos de Jeová falam, né? Sobre a questão, primeiro, eles acreditam muito na sua organização. A maioria das seitas assim. Eles são exclusivistas na sua denominação. Então o que acontece? Não existe salvação fora dessa denominação. Tá entendendo? Existem algumas igrejas aí que são consideradas quase seitas ou seitas, porque também tem essa visão. Não é só o testemunho de Jeová, não. Tem algumas igrejas que ela acredita que se o crente sair dela e for para uma outra denominação, mesmo que seja evangélico, mas se não for na denominação dela, está sem salvação, né? Se perdeu. Então, isso aí é se colocar no lugar da cruz, é se colocar no lugar de Cristo, é querer substituir Cristo com o nome da sua organização. Outro ensino errado aqui, que o comentarista fala, é que eles falam que o céu só serve para 144 mil. Com 8 bilhões de seres humanos hoje na Terra, fora os que já morreram
o céu só cabe 144 Nem mil. eles vão, então. Não, nem eles vão. Nem todos eles vão. Aí tem o quê? A classe da grande multidão. Porque eles não acreditam num corpo transformado quando nós acreditamos que nosso corpo vai ser transformado, né? Esse corpo que é mortal ser retirado da imortalidade. Esse corpo que é corruptível se retirar da corruptibilidade. Então, essa passagem de 1 Coríntios 15, que Paulo fala sobre isso, eles não acreditam. Eles acreditam que aqui nessa terra eles serão os que morreram vão se ressuscitar e eles vão ver esse corpo num tempo de um paraíso, como foi no tempo de Adão, né? Em que o animal vivia bem. Como nós queremos que vai acontecer no milênio, eles acreditam que vai ser. Que essa terra será renovada. E eles vão ficar aqui. Como a terra no Éden. No Éden. Então, eles não acreditam que tanto é que uma vez eu perguntei até um testemunho de Jeová, quando via aquilo que Pedro escreveu, que os elementos abrasados queimarão, a terra, né, vai ser transtornada, todo o sol e lua serão, o céu será enrolado. Eu falei, onde vocês vão estar? Onde que Deus vai colocar vocês? Porque se vai queimar tudo, vocês também vão ser queimados. Aí, mas eu não soube me responder. Então, olha só. Então, aí, só que eles não acreditam, né, que são filhos de Deus. E a Bíblia fala, né? Eu vou até ler Romanos 8 aqui para vocês verem o que a Bíblia fala. Romanos 8, verso 9, 14, 16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Primeiro, já cai aí a conversa dos testemunhos de Jeová. Se o Espírito de Deus não está nele, ele não pertence ao Senhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que ser guiados por esse Espírito. Meu Deus. Tem que ser direcionado por ele. Ele que nos direciona para a oração, ele que nos direciona para a leitura bíblica, ele que nos direciona para estar fazendo um vídeo como esse, ele que nos direciona para estar na escola dominical, ele que nos direciona para estar no estudo doutrinário da nossa igreja, ele que nos direciona para principalmente evangelizar aqueles que não conhecem essa palavra. É o Espírito Santo. Então nós somos guiados por ele. Tem um versículo aqui, ó, irmão Zé. Só terminar o verso 16, o 16 que eu ainda não li. Ainda tem o versículo 16, o capítulo 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você foi salvo, querido, quando você foi salvo, minha querida, o Espírito de Deus que veio no seu coração e lá no seu Espírito falou, agora você é filho de Deus. Te deu certeza que o seu nome estava sendo escrito no livro da vida. Deu certeza glória, que você é morada do Espírito Santo. Deu certeza que um dia você vai habitar o céu. Em Zacarias, corroborando com o que o irmão disse, Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, nem por imposição, mas por... Aí já fala mais uma vez do livre-arbítrio, direito de escolha. Você escolhe. Você notou, a minha esposa leu ali que eles falam parábola, mas eu não acredito em parábola, né? Sobre a história do rico e Lázaro. Você notou que a conversa do rico com Abraão e com Lázaro, ele, na hora nenhuma, ele pediu para que saísse dali. Ele apenas pediu que avisasse os irmãos dele. Por que ele não pediu para sair dali? Porque a consciência dele já dizia a razão dele estar ali. E ele sabia que ele era culpado. E que ele sabia que na sua vida aqui na terra ele não cumpriu. Por isso ele falou, não tira aqui não. Ele falou, peça que vá alguém, avisa meu irmão, porque não venha para aqui. Né? Porque eu fui negligente. Então, as pessoas decidem aqui nessa terra onde ir. Mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual. Que a salvação é obtida pela fé em Jesus, pela obediência às leis e ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo o artigo 3 e 4 das suas regras de fé em Jesus. Arrependimento, batismo por imersão e imposição de mão, mas outros requisitos. Uma delas é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge da Escritura, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Então, olha só. O que os mormons, né? É aquela igreja de Jesus do Santo,
Jesus Cristo, o santo último dia, os mormons. Eles têm suas, né, sua forma de proselitismo. Ele envia os seus missionários de porta em porta para fazer o proselitismo. Mas eles não acreditam muito. Eles podem até estar com a Bíblia na mão, mas normalmente o que eles pregam para você e pregam para nós é o livro de Mórmon, né? E a Bíblia ele considera um livro qualquer. Eles não dão valor a se ler a Bíblia. O que eles leem é o livro de Mórmon. E ali, esse Joseph Smith Jr., o criador do mormonismo, ele fala no seu livro de Mórmon que ele recebeu de um anjo chamado Moroni as placas de ouro, revelando uma nova revelação, uma nova religião, que seria a religião perfeita, que seria o mormonismo. Então, é mais ou menos a mesma história dos testemunhos de Jeová e do islamismo. Fora da religião deles não tem salvação. Aquele exclusivismo de placa de igreja. Só tem salvação se tiver aqui dentro da regra do ensinamento dos mormons. Então, está o ensino de velha escritura. E outra coisa, eles colocam esse Joseph Smith como um corredentor, né? É quase um Jesus Cristo que criou a nova igreja. Então, Jesus não precisa de co-salvador, porque ele fez a salvação dele é perfeita. Então, irmãos, tem sempre um autor, tem sempre alguém por trás que fica engendrando. E nós sabemos que Satanás trabalha nessa área. Ele fica engendrando desde o princípio. Ele sempre trabalhou para deturpar a palavra de Deus. Você notou que todos os segmentos religiosos que nós falamos aqui, eles têm uma deturpação dentro da palavra, eles deturpam a palavra, alguns nem aceitam a palavra, né? Você vai ver que o Islã tem o Alcorão, né? O mormonismo tem o livro de Mórmon, você tem o Testemunho de Jeová, que tem a sua tradução bíblica, que é a Novo Mundo. Quer dizer, você vai ver que o gnosticismo já também nem seguiam Bíblia, eles seguiam essa iluminação que vinha não sei de onde. Então você observa bem que eles não seguem Bíblia. Se você analisar o livro de Gênesis, da primeira tentação da mulher, como Satanás tentou a mulher? Colocando em dúvida a palavra de Deus. É bem assim que Deus falou? Com Jesus não foi diferente. Quando foi tentado lá no deserto, não foi a mesma coisa? Ele tentou Jesus na palavra. Então, Jesus respondeu ele também dentro da palavra de Deus. Então, só existe uma forma de você e eu vencermos todo tipo de falsas heresias, ventos de doutrinas contrárias à palavra. Vivendo a palavra, estudando a palavra, se alimentando da palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra, evangelizando com a palavra. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você é a senhora da palavra, quanto mais você tem intimidade com a palavra, meu querido, mais fácil para você refutar qualquer tipo de vento de doutrina enganosa, qualquer tipo de heresia que bater a sua porta. Mas o mormonismo, ele não está muito diferente de uma religião que, né, que veio do Vaticano, que ainda impera, ainda domina o Brasil. Porque eles creem, né, que lá a pessoa que está em pecado vai ser castigado, não é isso? E depois liberado para a salvação, não é isso? Mas hoje não difere de certas religiões também. Porque há religião também aqui no Brasil, que toma conta do país, né, que também fala isso, que tem um purgatório. Que ali você vai para lá, teve uma novela que foi uma heresia na época, uma novela que tomou, todo mundo parava para assistir essa novela, e falava que não, que se você morreu em pecado, você tem ali um purgatório, né? E ali naquele purgatório você vai purgando. Não tá muito diferente do mormonismo. Você vai purgando seus pecados e depois você vai para a salvação. Ou seja, o inferno não existe na opinião deles. O inferno vai ficar vazio. E outra coisa também, eles pregam que tem o quê? Uma intercessora. Nós estudamos sobre isso nas lições passadas. Que tenham ali Maria como intercessora, né? Que eu até quando era criança, o nosso vizinho falava assim, se você for pro inferno, ele falava assim, ó, na última instância, se vocês não tiver jeito mesmo, a gente era criança, tinha muito medo, ele falava assim, chama pra Virgem Maria. Então quando a gente estava muito doente, a gente estava passando mal, e ficava com medo de morrer, aí eu e meus irmãos disseram, quando chegar lá, que não tiver solução, a gente chama pelo nome da Virgem Maria, porque ela dizia assim, que se nós chamarmos para a Mãe de Deus, por causa do nome dela, nós não herdaríamos o inferno. Então, quer dizer, não está diferente aí dos mormonismo, não. É igual eu falei, parecido. Algumas religiões são parecidas, Parecido demais. como a questão do gnosticismo, nós vemos aí as pessoas que acreditam
por exemplo, o gnosticismo, pessoas que acreditam também, né, na predestinação, Sim. que as pessoas nascem predestinadas, não está diferente do gnóstico. Sim. O gnóstico também pensa que uns nascem predestinados para ter aquela iluminação e outros não. Conclusão, entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, não tem outra forma, irmão. Não tem. E aí isso é um ato soberano da graça e bondade do Eterno. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, nem um ato de um pecador receber a dádiva divina sem constituir mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Até inclusive eu coloquei aqui, ó, Tito 3,5. Não é pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Timóteo também vai escrever, 1 Timóteo, Paulo escreve 1 Timóteo 2, 3, 4, falei, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é Deus que decidiu salvar o homem. É Deus que decidiu enviar seu Filho. Então não foi o homem que decidiu pelo seu próprio ato, pela sua bondade, se inclinar para Deus, não. Se o homem não tivesse Deus, ele continuaria caminhando para o inferno. Todos seriam destinados para o inferno. Por isso Jesus falou assim, eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo. Quando ele salvou Zaqueu, né, ali naquela passagem que ele ficou na árvore esperando Jesus, Jesus falou, eu vim para buscar e salvar aqueles que haviam perdido. O mundo estava perdido e Jesus veio para buscar e salvar os que haviam perdido. Então todos nós que hoje, mediante a fé e o arrependimento, cremos em Jesus Cristo, pelo ato soberano do próprio Deus, nos dá Ele como, né, como a nossa salvação, nós então alcançamos a salvação sem mérito algum nosso, nos méritos da cruz de Cristo, só. Eita glória. É o sangue dele, é o poder dele, a salvação que veio dele. Ele pegou tudo que era contra nós e cravou lá no lenho do madeiro. E quando ele clamou, né, está consumado, telestai, ele falou claramente, fechou. Eu paguei o preço e agora, Senhor, eles estão salvos em mim. Todos que agora vêm até a mim são salvos. E aquele que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Então hoje, você que está nos ouvindo e que ainda não tem essa confiança, não tem essa certeza, é o momento da sua conversão, é o momento de você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua alma, porque só Ele abre o caminho do céu, não tem outro caminho. Até Pedro escreve em Atos 4,12, Pedro fala assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Irmão Vanderlei, suas considerações finais. Amém. Eu gostaria de deixar em Isaías, capítulo 6, que vai nos dizer assim, e disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo junto de um povo de lábios impuros. A Bíblia diz que Isaías, né, ele teve uma visão, foi até o céu, e ali, quando ele chega até o céu, ele se desespera, porque ele estava, né, diante de Deus, mas a Bíblia diz que o serafim voa até ele, pega uma tenaz do altar, né, e queima, e põe na sua boca, e limpa a sua impureza dos seus lábios, e ele ali, aquela sua impureza foi tirada, e logo em seguida, o Senhor diz assim, né, a palavra do Senhor diz que o Senhor diz assim, a quem enviaremos? A quem mandaremos por nós? A quem mandaremos para anunciar, né? A palavra. Aí Isaías, já todo, né, já purificado, né, dos seus pecados, ele jamais não estava desesperado, porque quando ele chega, ele está desesperado, porque ele era um homem puro e pecador, como eu e você somos pecadores. Mas ele diz, envia-me a mim. Nós, irmãos, quando chegamos na presença do Senhor Jesus, nós somos pecadores. Mas quando Jesus nos lava, Jesus agora ele morre naquela cruz, ele derrama o seu sangue, ele nos purifica de todos os nossos pecados. E agora quando o Pai olha para nós, ele não vê mais esse peso, mas ele vê o sangue do seu Filho em mim e em você. E agora tudo, quando nós estamos em Cristo, nós somos o que, irmão? Já é uma nova criatura. Irmão querido amigo, se você hoje às vezes está costeando em dois pensamentos, saiba que o caminho é Cristo, não há outro caminho, não há ninguém que possa fazer de você uma nova criatura, somente Cristo Jesus.
medita nessa palavra, estude, busque, leia o livro de Isaías que você vai ver quão maravilhosa é a palavra do Senhor. E eu convido você, participe da EBD, participe da escola bíblica, participe dos cultos de ensino. Busque ao Senhor, porque Ele está próximo e o dia já está chegando, Ele está pertinho de nos buscar. Amém. Então nós estamos findando mais um vídeo, né? E eu quero mais uma vez conclamar a você, próximo domingo, não deixe de ir à escola bíblica dominical. E um irmão perguntou a mim, quando viu o meu vídeo, falou: posso compartilhar? Então eu aproveitei e vou falar com você que está me ouvindo. Fique tranquilo, você pode compartilhar, você pode se inscrever no canal, no Pensigolf, no EADEC, você pode curtir, você tem total liberdade, querido, de fazer os seus comentários, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.